Existe um tipo de dor que nos comove com tanta intensidade que não pensamos. Apenas reagimos. O impulso de orar por alguém que sofre, principalmente quando a dor é visível e a alma está exposta, nos toma de surpresa. Parece um gesto santo, parece amor, mas nem sempre é. Charles Spurgeon dizia que as lágrimas não purificam a mentira no altar. Com isso, ele nos lembrava que nem toda boa intenção é de fato pura. A oração, embora seja uma das maiores expressões da fé cristã, não é apenas um ato de bondade, é uma exposição espiritual, um abrir de portas invisíveis, onde o que se move não é só compaixão, mas também o território invisível das forças que nem sempre compreendemos. Leonard Ravenhill dizia: muitos tocam o céu com palavras, mas abrem a porta do inferno com a alma distraída. Há algo perigoso em orar sem discernimento. Há uma ousadia inconsciente em entrar em territórios que não nos pertencem, movidos mais pela ansiedade de sermos úteis do que pela direção do Espírito Santo. Imagine um bisturi nas mãos de alguém despreparado. Ele pode matar ao invés de curar. A oração funciona da mesma forma. Quando feita com a alma desalinhada, pode abrir mais feridas do que sarar. Pode deixar marcas. Pode trazer maldição disfarçada de misericórdia. Neste vídeo, você vai caminhar por 7 verdades ocultas que precisam ser reveladas antes de orar por qualquer pessoa enferma, especialmente por aquelas que você não conhece. São revelações que não vão te ensinar a ser mais espiritual, mas sim mais responsável. Porque nem toda enfermidade te pertence, nem todo sofrimento é teu para carregar. Há orações que acendem a luz do céu. Outras, quando feitas no impulso, acendem as trevas que estavam adormecidas. Talvez algumas dessas verdades te incomodem, mas esse incômodo pode te proteger de perigos que você nem sabia que existiam. Afinal, orar é um ato de guerra, e ninguém entra em guerra sem armadura. Há momentos em que o sofrimento alheio nos arrasta para um campo espiritual onde não fomos convocados a entrar. O clamor de um estranho, a súplica de alguém que mal conhecemos, parece ecoar dentro de nós como um chamado divino. Mas nem todo clamor vem do céu, e nem toda comoção interior é fruto do Espírito. O impulso de interceder por desconhecidos em momentos críticos pode parecer nobre. No entanto, esse impulso pode não ser movido por discernimento, mas por uma necessidade oculta de ser aceito, de parecer espiritualmente útil, ou de aliviar uma culpa não resolvida. Há, por vezes, uma vaidade silenciosa disfarçada de compaixão, uma pressa em parecer justo que mascara um coração ainda não tratado. Alguns se aproximam da dor do outro, como quem busca redenção própria. Usam o sofrimento alheio como espelho para enxergar suas próprias feridas. E, sem perceber, oram não por aquele que está enfermo, mas por aquilo que está morrendo dentro de si mesmos. A alma, nesse estado, confunde misericórdia com carência, fé com desespero. Nem toda dor que se apresenta diante de você é dor que foi confiada a você. O simples fato de alguém estar acessível não significa que Deus o tenha enviado para aquele campo de batalha. E mesmo que o sofrimento seja real, talvez o seu papel ali não seja agir, mas silenciar, observar, esperar. Antes de orar por alguém, principalmente um estranho, talvez a pergunta mais honesta seja feita em silêncio. Fui enviado para esse lugar ou estou tentando preencher meu próprio vazio com a dor do outro? Porque o desespero tem o poder de confundir fronteiras espirituais. E quando oramos motivados mais pela pressa de aliviar um peso do que pela obediência ao Espírito, colocamos em risco não apenas quem sofre, mas também a nós mesmos. A alma que ora sem direção pode se tornar um receptáculo de culpas que não lhe pertencem. A compaixão precisa ser temperada com sabedoria. Sem isso, torna-se apenas uma estrada emocional aberta para que forças espirituais se alojem onde deveriam encontrar resistência. É necessário entender que, no reino de Deus, até a bondade tem hora, lugar e comando. Não se entra no templo dos outros sem permissão, e a oração, quando feita fora do tempo e sem discernimento, pode se tornar uma invasão. Um gesto precipitado que, ao invés de curar, apenas prolonga a dor que tentava cessar.
Há um tipo de confusão espiritual que nasce quando o coração bem-intencionado se esquece de seu verdadeiro lugar. Muitos cristãos, movidos pelo amor ao próximo, assumem uma posição que não lhes foi dada, a de salvadores. Mas o cristão não é a fonte, é apenas o canal, não é o médico, é apenas a voz que aponta para ele. O desejo de ajudar pode rapidamente se transformar em protagonismo espiritual. E o protagonismo, mesmo quando silencioso, abre espaço para o orgulho disfarçado de zelo. Quando você ora por alguém sem compreender o território espiritual daquela alma, está entrando em uma casa sem convite. E toda casa tem um dono, uma história, uma atmosfera que não se revela com palavras. Há enfermidades que não nascem no corpo, mas em décadas de escuridão. Vidas que foram consagradas a pactos, práticas ocultas, dores escondidas que não se mostram num pedido de oração. Quando você entra ali sem armadura, sem revelação, sem jejum, sem submissão a Deus, torna-se vulnerável. Leva sobre si o peso que não entende e o faz sem cobertura. Muitos homens e mulheres adoeceram emocionalmente depois de longas jornadas de intercessão por pessoas que mal conheciam. Ficaram exaustos, sem explicação, com a alma secando em silêncio, e se perguntaram por que Deus parecia distante. Mas talvez não fosse distância divina, talvez fosse invasão humana. Discernimento é mais espiritual do que empatia. A empatia sente, mas o discernimento filtra. A empatia se aproxima, mas o discernimento pergunta: fui chamado? Estou em obediência ou apenas tentando ser útil? Porque até o zelo pode ser uma distração se não estiver submisso ao Espírito. A palavra diz em 2 Coríntios 10:4 que nossas armas não são carnais, mas também não são inconsequentes. Elas carregam poder para derrubar fortalezas e por isso mesmo não devem ser usadas com leviandade. Não se trata de orar menos, mas de orar com temor, de entender que o campo espiritual é real, denso e cheio de códigos que não se revelam à pressa ou à emoção. O servo verdadeiro sabe que há combates para os quais ele não foi convocado e reconhece que, em alguns momentos, a maior forma de intercessão é o silêncio, porque a oração eficaz não é aquela que resolve, é a que obedece. E obedecer, às vezes, é recuar, é deixar Deus ser Deus e lembrar que o lugar do servo não é no centro, mas aos pés. Há dores que não pedem socorro, apenas companhia. Sofrimentos que se tornaram parte da identidade de quem os carrega. E por mais contraditório que pareça, há pessoas que já não sabem viver sem a ferida que sangra em silêncio. Tornaram-se tão unidas à sua dor que qualquer tentativa de cura é recebida como ameaça. Jesus, ao encontrar o paralítico no tanque de Betesda, não o curou imediatamente. Antes, fez uma pergunta desconcertante: queres ser curado? A pergunta não era retórica. Ela revelava uma realidade profunda e muitas vezes esquecida. Nem todo enfermo quer libertação. Alguns desejam apenas alívio. Outros se acostumaram ao olhar de compaixão que recebem por causa da dor. E a cura, para essas almas, significa perder o lugar que a ferida lhes deu. Quando oramos por alguém que não deseja transformação, nos expomos a uma batalha sem consentimento. Não há acordo, não há entrega. Apenas um contato forçado entre duas realidades em desequilíbrio. E nesse encontro, quem ora pode acabar levando consigo o peso que não pertence, a dor que não entende e as consequências de uma intercessão sem direção. A alma que ora precisa entender os limites do altar. Tocar a dor de alguém é entrar num lugar sagrado. É invadir, sem querer, um espaço onde talvez Deus ainda esteja tratando, silenciando, esperando. A oração, nesses casos, não é uma ponte, mas uma invasão. Não gera libertação, apenas conflito. Orar por alguém sem permissão espiritual é como tentar salvar um afogado sem saber nadar e sem uma boia. No ímpeto de ajudar, os dois afundam. A compaixão, quando não é guiada por sabedoria, se transforma em cegueira espiritual. Vemos apenas o sofrimento, mas não enxergamos o processo. Nos movemos pela dor, mas esquecemos da vontade de Deus. Há dores que foram permitidas para quebrar o orgulho, outras para revelar o vazio, e algumas, simplesmente, para que a pessoa aprenda a buscá-lo por si mesma. Intervir nisso sem ser chamado é atrapalhar o trabalho divino.
É tentar consertar uma história que Deus ainda está escrevendo. A cura verdadeira começa no desejo de ser curado. Sem esse desejo, a oração se torna uma tentativa humana de forçar o céu a agir. E o céu não age por pressão, ele age por aliança. Quando houver entrega, haverá resposta. Mas sem entrega, toda intercessão corre o risco de ser apenas ruído no lugar do silêncio sagrado que Deus instituiu. Há quem pense que orar é sempre seguro, que por ser um ato de fé, ele automaticamente nos preserva de todo o mal. Mas não é o ato em si que protege, é o estado da alma de quem ora, a cobertura sob a qual essa oração é feita, o espírito com que ela é pronunciada. Sem isso, o que era para ser ponte vira armadilha, e o que parecia luz se torna brecha. A oração é um canal, mas todo canal precisa de direção. A pergunta que muitos não fazem é: o que está passando por esse canal? Quando se ora por alguém que carrega opressões ocultas, laços espirituais profundos ou pactos invisíveis, essa oração se torna uma ligação direta entre dois mundos. E se quem ora não estiver protegido, aquilo que habita no outro pode encontrar caminho. Há histórias que não se contam com palavras, mas se revelam no espírito. Vidas carregadas de maldições antigas, influências demoníacas, enfermidades espirituais que não são visíveis a olho nu. E quando o intercessor entra nesse campo sem jejum, sem confissão, sem temor, torna-se vulnerável a essas mesmas influências. A oração vira laço, a compaixão vira fardo, a intercessão vira contaminação. Existem cristãos que, depois de orarem por estranhos em ambientes carregados, enfrentaram crises inexplicáveis, cansaço profundo, confusão mental, doenças súbitas, pesadelos recorrentes. A alma ficou exposta, e a proteção que faltou antes da oração cobrou o preço depois. A oração é como uma espada, mas uma espada nas mãos de quem não foi treinado fere mais o portador do que o inimigo. Antes de interceder, é preciso purificar-se, submeter-se, recolher-se, não com medo, mas com temor, porque o mundo espiritual não se curva à boa intenção. Ele responde à autoridade, e a autoridade não se conquista com volume, mas com obediência. A carne ora por impulso, o espírito ora por revelação. A carne quer resolver logo, o espírito espera a hora certa. A carne quer tocar a dor, o espírito pergunta se deve. E é essa diferença que protege o intercessor do laço, porque orar sem proteção é como entrar em guerra sem armadura. E mesmo a oração, quando feita sem cobertura, pode se tornar um campo onde a alma, ao invés de vencer, se perde. Há pessoas que aprenderam a amar sem filtros, a se doar sem limites, a se compadecer de todos como se carregassem dentro do peito a dor do mundo. São almas sensíveis, generosas e espiritualmente dispostas, mas muitas vezes são também as mais feridas, porque quem se abre demais sem discernimento expõe-se a sangramentos invisíveis que não cicatrizam facilmente. Nem todo amor ao próximo é maduro. Às vezes, o que parece amor é apenas fuga. Fuga de si. Fuga da própria dor não tratada. Fuga da necessidade de lidar com o vazio que insiste em habitar o silêncio da alma. Orar pelos outros pode se tornar uma forma de esquecer as próprias batalhas. E nesse processo, a alma se estende além do que aguenta. Ela se doa além do que Deus pediu e começa a sangrar. Orar sem discernimento, sem direção, sem limites, é como entrar desarmado num campo de guerra. A alma se expõe demais, fica vulnerável, e o que era para ser intercessão se transforma em absorção. A dor do outro passa a habitar o coração de quem ora, e aos poucos a fronteira entre o que é seu e o que é do outro se perde. Há quem, depois de uma simples oração por alguém, carregue por dias uma tristeza sem nome, um peso estranho, uma exaustão que não sabe explicar. A alma não foi ferida por sua própria luta, mas pela luta de alguém que ela tentou ajudar sem cobertura espiritual. O cristão maduro entende que nem toda lágrima é convite. Algumas lágrimas são armadilhas emocionais, clamores que vêm com carga, com nódoa, com vínculo, e o simples ato de responder a esse chamado pode colocar a alma em um lugar onde ela não deveria estar. Um campo de forças cruzadas.
Um solo onde a fé sem sabedoria vira imprudência espiritual. Silêncio e jejum, muitas vezes, são mais poderosos do que uma oração impensada, porque o silêncio ouve o que o impulso não percebe. E o jejum purifica a motivação antes que a ação se manifeste. O amor que Deus espera não é o amor cego, mas o amor que vê, que enxerga os limites, que reconhece o tempo, que entende que às vezes amar é não se envolver, que em certas batalhas a maior intercessão é se afastar e deixar que Deus seja o único a tocar, porque o amor verdadeiro não expõe o coração sem direção. Ele protege, mesmo quando sente, e se entrega, mas somente quando sabe que é o Espírito quem está conduzindo os passos. Há uma beleza silenciosa no ato de orar, uma intimidade entre a alma e o eterno. Mas quando esse gesto se torna precipitado, apressado, conduzido mais por emoção do que por revelação, ele perde seu lugar de sacralidade e passa a operar no campo da cegueira espiritual. É como uma luz intensa, mas sem estrutura. Em vez de clarear, confunde. Em vez de guiar, ofusca. Nem toda dor que aparece diante de nós é uma dor que fomos chamados a tocar. Há sofrimentos que carregam processos divinos, cruzes que Deus mesmo colocou sobre ombros alheios, para ensinar caminhos que não podem ser encurtados. E quando tentamos aliviar o que Deus ainda está usando para ensinar, interferimos em algo que não compreendemos. E essa interferência nos custa caro. Jesus, mesmo cheio de compaixão, nem sempre curava todos. Ele se retirava, escolhia o silêncio, obedecia ao Pai. Ele sabia que não é a quantidade de orações que move os céus, mas a obediência à vontade divina. O amor verdadeiro não se move por impulso. Ele é cauteloso, ele espera, ele discerne. Muitos oram porque sentem pena, outros oram porque querem se sentir úteis, mas poucos oram por direção. Poucos jejuam antes de se aproximar do sofrimento alheio. Poucos perguntam a Deus se devem entrar naquela guerra. E por isso, muitos voltam feridos, carregando pesos que não eram seus. Confusos, cansados, espiritualmente drenados. O céu não se abre para quem ora mais. Ele se abre para quem ora com pureza, com entrega, com discernimento. Oração é território sagrado e só deve ser pisado por pés que foram lavados, por corações que estão debaixo da direção do Espírito. Há tempos em que o silêncio cura mais do que a fala. Há momentos em que a intercessão mais poderosa é o joelho dobrado em secreto, sem tocar, sem se expor, sem se apresentar. Porque no reino de Deus, o que brilha não é quem aparece, é quem obedece. Deus não chamou você para carregar todas as dores do mundo, nem para ser a resposta para todos os enfermos. Ele te chamou para ser fiel. E fidelidade, às vezes, é saber a hora de não fazer nada, de esperar, de recuar, de deixar que o Espírito conduza. Que cada oração feita por você, daqui em diante, seja menos apressada e mais profunda, menos barulhenta e mais santa. Que sua alma compreenda que nem toda compaixão é um chamado, e que nem todo clamor é uma convocação, e que, acima de tudo, a sua intercessão nunca segue quem você queria iluminar. Que ela seja luz, mas luz com lâmpada, direcionada, segura, ungida.